até a internalizar as coisas, né? E aí, a gente pode começar falando, por exemplo, que o continente asiático ele é gigante de várias formas, né? Ele é o continente mais extenso, ele é o continente mais populoso, né? Ele tem uma diversidade muito grande de paisagens. Isso é um fato, né? Por exemplo, a gente tem lá na Ásia 60% da população mundial. Só na Ásia a gente tem as duas nações mais populosas, né, que são a China e a Índia. Isso. Elas duas juntas aí dá 2,5 bilhões de pessoas, né, isso é gente pra caramba. Fora o Sudeste Asiático, que também tem uma região ali conhecida como a região de formigueiros humanos, né, com países pequenos e superpopulosos. O Japão, que é um país pequenininho também, tem gente pra caramba. Então, a gente observa que é um continente gigante, né? Tem o país mais extenso do mundo, tem o terceiro país mais extenso do mundo, né? A Rússia, que é o mais extenso, a China, que é o terceiro mais extenso, e vem crescendo em importância econômica durante muito tempo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão esteve ali, né, como segunda economia do mundo, perdeu posições, mas a China subiu agora como segunda economia do mundo já há algum tempo. Então, é um continente, né, extremamente importante quando a gente trabalha hoje qualquer aspecto, né, em termos globais. Se a gente trabalha população é importante, se a gente trabalha economia é importante, se a gente trabalha desenvolvimento socioeconômico é importante, porque a gente tem um país, que é a China, que é um país cheio de contradições, né? Ao mesmo tempo que é o segundo país, né, em economia também, ele não apresenta tão bons índices socioeconômicos, sociais, né? Socioeconômicos não, mas sociais. Né? A China, durante um bom tempo, ela se caracterizou como um país que fornecia mão de obra barata, e em grande quantidade, por isso barata, mas de uns tempos para cá, essa realidade está mudando um pouco, né? Eles estão começando a fornecer mão de obra mais qualificada. Tá? Então, a gente está falando aí de um continente bastante diverso. Isso a gente pode falar. Travei? Não travei. Não estou botando a mão na frente. É que eu estou segurando agora o celular com a mão. Estou tentando ver se eu arrumo alguma coisa aqui para colocar ele aqui preso. Só um momentinho. Rapidinho. Não sei se vai ficar real, não, mas... Tá todo mundo conseguindo ver legal aí? Sim, tá perfeito. Beleza. Maravilha. Então, assim, para a gente começar a falar, assim, aqui no celular eu não vou conseguir colocar imagens, mas a gente pode começar a falar de maneira geral da Ásia, falando o seguinte, que é um continente tão grande que ele é subdividido em regiões, né? São 6 sub-regiões do continente asiático, né? Provavelmente, a mais conhecida de todo mundo é o Oriente Médio, que é uma das sub-regiões asiáticas. Né? Além do Oriente Médio, a gente ainda tem também, né, a Ásia setentrional, e setentrional é a mesma coisa que norte, tem a Ásia meridional, que é a mesma coisa que sul, tem o Extremo Oriente, tem a Ásia Central e tem o Sudeste Asiático, além do Oriente Médio. Né, que isso ajuda a entender um pouco melhor as diversidades do continente asiático. Por exemplo, o Extremo Oriente, né, é onde se localiza a China, as Coreias e o Japão. Né? Então, a gente tem essa localização mais a leste. Né? A gente tem também a Ásia Central. Né? A Ásia Central pega ali várias das repúblicas soviéticas, né? A Geórgia, a Armênia, o Turcomenistão, Cazaquistão, Tadiquistão, né? Várias repúblicas ali que foram, né, que fizeram parte da União Soviética. A Ásia Meridional, por exemplo, pega a Índia e o Sri Lanka, né, a parte sul da Ásia.
A Ásia Setentrional é basicamente a Rússia, que é a parte norte do continente. E o Sudeste Asiático pega uma série de países, como Bangladesh, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, a Indonésia, né? E são países... não falei da Indonésia, né? Falei que tem ali na Ásia, a gente tem o segundo e o terceiro países mais populosos, mas a gente também tem o quarto país mais populoso do mundo, que é a Indonésia. Tem mais gente na Indonésia do que no Brasil. Na Indonésia tem cerca de 240 milhões de pessoas, numa área que é 8, 10 vezes menor que a área do nosso país, né? E a gente aqui tem cerca de 211 milhões pela estimativa do IBGE, que só vai se confirmar ano que vem, por causa do censo, que só vai acontecer ano que vem, o censo aqui no Brasil, por causa da questão da pandemia. Desculpa. Então, assim, lá no Sudeste Asiático, a gente vai ter vários países, como Bangladesh, Tailândia, Camboja, Vietnã, com populações muito altas. E o espaço geográfico lá ele é muito diminuto. Se juntar todos esses países do Sudeste Asiático, não dá metade do território brasileiro. E a gente tem seguramente ali, né, mais de 400 milhões de pessoas só numa sub-região asiática. Sem contar a China, sem contar a Índia. Né? E o Oriente Médio, que eu falei aqui também, o Oriente Médio ele acaba sendo mais famoso porque ele tem uma série de questões aí, históricas, questões geopolíticas, né? A questão do petróleo, tem a questão da água, tem a questão do conflito árabe-israelense, né? Acaba sendo mais estudado, mais famoso. Mas isso ajuda também, né, em termos físicos, os aspectos físicos da Ásia, né, essa regionalização. Por exemplo, se a gente fala de Oriente Médio, qual é a paisagem que aparece nas nossas cabeças quando fala de Oriente Médio? A paisagem básica é uma paisagem de deserto, porque aquela região é uma região, né, semiárida, né, que aí é um semideserto. Boa parte ali você tem uma questão do deserto que é representado pelo clima seco, né? E clima seco e frio, o inverno é frio, é um clima mediterrâneo, de Mediterrâneo a desértico. Né? A Ásia setentrional, no caso que é a Rússia, ela é basicamente, né, clima polar lá no extremo norte. Né? A Ásia meridional, né, que pega aí a Índia, o sul da Índia já é clima equatorial, é o clima semelhante ao clima da região amazônica aqui no Brasil. Chuvas abundantes, né, floresta densa, porque eu não sei se vocês já pararam para observar, já pararam para pensar, mas no sul da Índia e na Indonésia, a gente tem uma floresta tropical, uma floresta equatorial, densa como a floresta amazônica. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E outra coisa também, quando a gente pensa em África, né, muita gente pensa basicamente na paisagem da África, pensa nas savanas e pensa no deserto. Mas na faixa central da África, a gente tem uma floresta equatorial densa. E isso não é uma coincidência. O fato dessas florestas estarem mais ou menos todas ali ao longo da faixa equatorial do planeta tem uma explicação. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é a questão das zonas de convergência intertropical, que é chamada de ZCIT. Aparece muito aí nos jornais, quando fala das condições climáticas, fala da previsão do tempo, fala muito da ZCIT. A ZCIT é uma banda de nuvens que provoca chuva nessa faixa central ali com mais abundância. Inclusive, né, é interessante a gente colocar isso na cabeça, que a floresta, né, não é a floresta que faz chover, não é a floresta amazônica que faz chover, não é a floresta equatorial africana que faz chover. A floresta está ali porque chove. Né? Chove muito e isso favoreceu a formação daquelas florestas densas nessa faixa, né, intertropical, nessa faixa equatorial do planeta. E aí a gente vai observar tanto na região amazônica, na faixa central da África e lá na Ásia, no sul da Ásia e no sudeste asiático, essa faixa, né, que é uma faixa equatorial, de clima equatorial, ou seja, clima quente e úmido, bastante úmido, que favoreceu a formação de uma floresta densa. Né? E é claro que não tem a mesma fauna, nem a mesma flora, a fauna e a flora não são idênticas a gente aqui, mas elas têm características muito semelhantes. Tá? Por exemplo, né, na faixa equatorial, na floresta densa,
da Índia, a gente tem elefante. No Brasil, a gente não tem elefante, né? Então, os animais eles se adaptaram de formas diferentes ao longo do tempo geológico. Mas o aspecto climático aí, ele pesou para que a gente tivesse paisagens semelhantes, nunca iguais, nunca a paisagem é igual, mas as paisagens semelhantes. Então, na Ásia, a gente vai ter essa diversidade de paisagens. Você tem paisagem desértica, você tem paisagem de floresta, você tem paisagem de tundra lá no norte, ou seja, basicamente uma paisagem gelada. Inclusive, tem uma região na Rússia, que muita gente também já deve ter ouvido falar, que é a Sibéria, né? Que é maior, territorialmente maior do que o nosso país. A Sibéria tem mais, o território da Sibéria é maior do que o nosso país. O que faz com que a Rússia, esse vazio demográfico no meio da Rússia, faz com que ela, apesar de ter o dobro do tamanho do Brasil, ela tenha população menor do que a do Brasil. Hoje a Rússia tem aí, não chega a 150 milhões de pessoas no território russo, todo o território russo, né? Que inclusive a Rússia, ela é um país bicontinental. Uma parte da Rússia fica na Europa, mas a maior parte, territorialmente falando, fica na Ásia. Não sei, para quem acompanhou a Copa de 2018, não sei se teve se percebeu que todas as sedes da Copa, todas, estavam na Rússia europeia. Todas as sedes da Copa estavam todas dentro de um território bem restrito, né? Não tinha nenhuma sede da Copa do Mundo da Rússia que ficasse na Rússia asiática. Todas as sedes na Rússia europeia, que inclusive é a parte da Rússia que tem mais população, né, e é mais desenvolvida. Né? Para chegar, né, de Moscou a Vladivostok é lá no extremo leste da Rússia, a península, lá no extremo leste da Rússia. De trem são 11 dias para você atravessar todo o território russo até chegar lá na outra ponta. São 11 dias, para vocês verem o tamanho da Rússia, né? A extensão territorial do continente, né? Do caso, que é um país continente. Se a gente fala que o Brasil é um país continente, com 8 milhões e meio de quilômetros, não tem como não falar que a Rússia é um país continente. E ainda era maior quando era a União Soviética, porque hoje você tem vários países que se desmembraram e né, se tornaram independentes. Quando era a União Soviética, era ainda maior. A União Soviética era um território ainda maior do que hoje é a Rússia. Tá? Eu queria que vocês, de repente, perguntassem coisas também para a gente ir falando, mas, por exemplo, falando um pouco da China, que a China ela tem que ser um assunto quando a gente fala de Ásia, o Japão, a China, os tigres asiáticos, especialmente na questão econômica, né? A China ela cresce muito a partir dos anos 80, tá? E por conta também de mudanças na política interna do país. No período de Mao Tse-tung, a gente tinha ali um direcionamento mais voltado para o socialismo, que era um socialismo derivado da União Soviética, mas eles romperam com a União Soviética, eles criaram o socialismo chinês, o comunismo chinês. Só que o grande salto adiante que o Mao Tse-tung tentou dar para a China, fazendo com que a China melhorasse as condições socioeconômicas, ele não deu muito certo. E no final da década de 70, já com o Mao Tse-tung morto, entra, né, no poder o Partido Comunista Chinês, ele sofre uma reformulação, uma remodelação, e entra no poder, né, o Deng Xiaoping, que é um cara que implementa reformas internas que faz com que a China efetivamente cresça. Primeiramente, implementando reformas na agricultura, na ciência, tecnologia, na indústria, né? E isso fez com que a China começasse a crescer de uma forma, né, que fez com que hoje, né, 30 anos depois, 40 anos depois, a China seja a segunda maior economia do mundo. É claro que aproveitou também aquela mão de obra que já era enorme. Nos inícios dos anos 80, a China já tinha 1 bilhão de pessoas, a população chinesa já era de 1 bilhão de pessoas. Então, isso tudo também ajudou, claro. Mas, ao mesmo tempo que a população enorme ajudou, também foi colocada
né, a política do filho único. O que foi isso? Né? Foi uma política para tentar frear o crescimento exagerado aí da população. Né? E, por conta da política do filho único, alguns estudiosos indicam, inclusive, que a China deixou de ter 400 milhões de habitantes. Então, um país que hoje é de 1 bilhão e 300, quase 1 bilhão e 400 milhões, né, poderia ser de 1 bilhão e 800 milhões, se não houvesse a política do filho único. Muito questionável, né, porque o governo ajudava desde que você só tivesse um filho. Se você tivesse o segundo filho, e de preferência homem, né? Se você tivesse o segundo filho, já tinha problema. E aí tem muitos casos muito, muito ruins até da gente falar, de crianças que tiveram que ser dadas. Muitas vezes crianças acabam sendo sacrificadas pelas famílias por conta disso, dessa situação. Né? E aí, assim, hoje, ao longo de 35 anos, né, a política do filho único ela vigorou na China para tentar frear e conseguiu frear o crescimento populacional. Ele era muito maior, ele foi diminuindo ao longo do tempo. Não que não tenha crescido a população, cresceu, mas ela cresceu num ritmo mais lento. Então, em 2015, essa política do filho único ela foi abolida do país. Mas hoje, o grande problema hoje na China é que as famílias, a população, né, ela incorporou esse modo de vida, com um filho só. Muita gente acabou fazendo isso. E hoje, né, a China faz campanhas para que as famílias tenham mais de um filho. E a maioria dos chineses hoje fica só no primeiro filho, né, no único filho. Né? Então, a gente tem essa problemática. Na Rússia, a gente também tem, né, uma problemática grande com relação à questão populacional. Eu falei para vocês que a população da Rússia é menor que a do Brasil. Ela já foi maior. No início dos anos 90, a população da Rússia era maior que a do Brasil. Isso quer dizer, né, que a população da Rússia começou a perder velocidade no crescimento populacional e hoje a população da Rússia ela está diminuindo. Existem até tentativas do governo russo de fazer com que aumente aí a taxa de natalidade, né? Fazer com que as pessoas tenham mais filhos. A população russa está diminuindo. Não é um problema exclusivo da Rússia. Alguns países europeus também já estão com essa situação de população negativa, né? O crescimento populacional negativo, mas na Rússia a gente já tem isso. Né? Na Rússia a gente tem isso. Um país que não tem isso na Ásia é a Índia. A Índia continua crescendo bastante. Né? A população da Índia continua crescendo bastante. Hoje, a população da Índia é a segunda maior em tamanho, né, absoluto, e é muito provável que, por conta da situação da China, né, da redução populacional da China, né, e o crescimento ainda muito alto da população indiana, é muito provável que nos próximos anos a população da Índia ultrapasse a população da China. E a gente observa o quê? Que a Índia ela tem um terço da população. Ela tem um terço da população da China. Desculpa, população não. Ela tem um terço do tamanho. A Índia tem um terço do tamanho territorial da China. E ela vai ultrapassar a China em população. Porque houve até uma tentativa nos anos 70, né, na Índia, de fazer com que a população começasse a sofrer uma redução no crescimento. Só que eles fizeram o quê? A política antinatalista na Índia, que não deu muito certo, né, ela foi assim, eles resolveram pegar os homens que já tivessem pelo menos 2 filhos e oferecer a vasectomia para eles, mas já tinham 2 filhos. Né, então, e ainda pagava. Né, então não deu muito certo. Né, pagava para o cara que já tinha 2 filhos não ter mais filhos, mas já tinha mais 2, 3, 4, 5, já tinha tido bastante filhos, né? E a gente sabe que é mais fácil para o homem ser pai, né? Que ele tem uma facilidade maior, né? Para a mulher é mais complicado, porque ela tem que engravidar, ela passa o tempo todo. Para o homem, não. O homem fazer filho é mais rápido, é mais fácil do que a mulher, né? Ter filhos. Então, essa política na Índia não deu muito certo. E aí, depois disso, não houve nenhum tipo de controle populacional, controle de natalidade na Índia, o que faz com que a gente tenha hoje essa situação de crescimento populacional na Índia que vai ultrapassar a população chinesa. O Japão, né? O Japão é um país
né, que é altamente tecnológico, mas nem sempre ele foi assim. Ele começou esse processo, né, de tecnologia, né, de avanço tecnológico, de investimento em tecnologia, educação em tecnologia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O Japão é um dos países do eixo, né, e aí o eixo sai derrotado da Segunda Guerra Mundial e o Japão sai destruído, né, porque ainda para acabar, né, os Estados Unidos ainda jogam a bomba atômica, depois que a guerra tinha acabado, eles jogam a bomba atômica em duas cidades japonesas, né, para sepultar mesmo, acabou o Japão, e aí teve que começar de novo. Né? E aí, a partir daí, ele começa investindo basicamente em ciência, tecnologia, educação. A partir daí, o Japão se torna uma potência tecnológica. Durante um bom tempo, né, ele foi a segunda economia mundial, né, o que é notável quando a gente para pensar no território japonês, o tamanho do território japonês. O território japonês, ele é mais ou menos, para vocês que são de São Paulo, ele tem metade do tamanho do estado de São Paulo. Metade do tamanho do estado de São Paulo. E hoje tem uma população aí em torno de 130 milhões de pessoas. Né? Então, tem uma situação também complicada no território japonês, que é o seguinte, eles não têm muitos recursos naturais. Então, muita coisa eles precisam importar. Né? Recursos minerais eles não têm muitos. Né? Então, eles não têm tanto espaço territorial assim também para produção de alimentos. Então, muito mais, fica ainda mais notável o avanço japonês pelas dificuldades naturais que foram impostas ao território, ao povo japonês. Então, o Japão ele cresce muito, né? E ao longo do tempo ele se consolida, durante a Guerra Fria, ele se consolida como segunda potência mundial, uma situação que muda após o final final da Guerra Fria, no final dos anos 80. Né? Os anos 80 terminam com o Muro de Berlim no chão e uma nova ordem mundial se formando, né? Com os Estados Unidos como potência e, né, outros países ali desenvolvidos orbitando ali os Estados Unidos. É o mundo multipolar. Né? O Japão, a Alemanha, né, a França, a Inglaterra, países ali que vão orbitando os Estados Unidos, vão nessa ordem multipolar. E o Japão ele perde um pouco de força, né, mas ainda assim continua sendo hoje a quarta economia do mundo. Você tem Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. Né? Fica ali esses quatro aí que dominam hoje a economia mundial. Né? O que é bastante interessante pelo tamanho territorial do Japão. Né? Países também que a gente tem que falar um pouquinho, né, são os países que formam o que a gente chama de tigres asiáticos, que são a Coreia do Sul, Singapura, né, Hong Kong, que não é um país, né, um protetorado hoje chinês, e Formosa ou Taiwan. Né? Tanto Formosa quanto Hong Kong tem relação com a China, só que Formosa, né, a China, entre aspas, a China capitalista, e Hong Kong era território chinês, os ingleses ficaram durante 100 anos aí administrando, e em 1997 devolveram para a China sob a condição de que mantivesse um modelo econômico em Hong Kong. E a China aceitou. Né? A gente tem aí, apesar de haver algumas dificuldades aí entre o governo chinês e o governo de Hong Kong, de maneira geral, as condições foram mantidas em Hong Kong. Então, a gente tem aí os tigres asiáticos, né, que são, como vou só repetir aí para a gente não esquecer, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e... desculpa, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Esses quatro países, eles são considerados tigres asiáticos, né, os originais, porque eles, né, mais ou menos ao mesmo tempo, eles mudaram o modo, né, da economia. Né? Começaram a investir em tecnologia, não tecnologia tão intensa, mas investir em tecnologia e investir, né, para serem plataformas de exportação. A gente fala isso, que é o modelo deles, o modelo de economia deles é um modelo de plataformas de exportação. Eles começam a produzir produtos em grande escala, né, com tecnologia mediana para baixo.
e aí essa produção em larga escala ela é jogada para o mundo, ela é vendida para o mundo inteiro, né? E esse modelo de plataforma de exportação ele acaba fazendo com que esses países, né, tenham uma melhora notável nas suas economias. Tá? A Coreia do Sul hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Também tem algumas particularidades em relação aos outros, né? Mas, de maneira geral, os tigres asiáticos têm essa característica. Eles crescem economicamente ao longo dos anos 70, dos anos 80, né? E, inclusive, inspiram outros países para adotar esse modelo econômico, como a Tailândia, Malásia, Indonésia, né, que são os novos as Filipinas, né, são os novos tigres asiáticos, né, que melhora a situação econômica desses países, mas, né, nem sempre, e aí a gente vive aqui no Brasil isso, mas e lá também vai viver isso, nem sempre a melhoria econômica se traduz em melhoria social, né? E a gente observa isso muito, né, nos países que são as ex-colônias. É muito difícil você ver um país que foi uma colônia ser um país considerado um país desenvolvido. Vou falar assim, mas a Austrália, os Estados Unidos, são a Canadá, né? São exceções. Se você pegar 100 exemplos, você tem essas 3 exceções, 97, né, vão estar dentro de uma outra lógica, o Brasil dentro, né, também. Né, os países asiáticos, do Sudeste Asiático, a maior parte dos países asiáticos, a maior parte dos países africanos, países da América, né, tanto da América Latina, né, a maior parte desses países, né, acaba entrando nessa lógica de desigualdade, né, descompasso entre o econômico e o social. Existe isso, não tem como a gente negar isso. E isso é resultado desse processo histórico, desse processo colonial, que a maior parte desses países foi colonizado para fins de exploração. Os Estados Unidos têm uma diferenciação aí, né? Eles, né, por muito tempo, teve exploração dos Estados Unidos? Teve exploração, teve escravidão, mas ela não foi um processo que se espalhou por todo o território. E a tomada de território pelos americanos, isso também ajudou a criar nos americanos, nos nativos da terra, né, um sentimento diferente, né, com relação àquela terra que eles estavam conquistando. Assim, um sentimento de patriotismo, de pertencimento à terra que é diferente do nosso, por exemplo. Né? Durante muito tempo, o brasileiro só foi patriota na época da Copa do Mundo. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor e tal, só na época da Copa do Mundo. Está melhorando um pouquinho, né? Não sei se está, mas a gente vai vendo, vamos ver aí para frente. Mas é uma relação diferente do nativo com o território nos Estados Unidos do que do nativo com o território aqui no Brasil ou em outros países que tiveram aí um processo, né, prioritariamente exploratório. Não é diferente lá na Ásia. Tá? Então, assim, a gente vai ter, né, de maneira bem geralzona mesmo, assim, esse panorama do continente asiático. Não falei muito do Oriente Médio, porque eu acho que o Oriente Médio ele merece, né, um espaço só para ele, mas a gente pode falar, né, que também havia, né, colônias europeias ali no Oriente Médio, né, e que essas disputas ajudaram a criar, né, a intensificar um conflito, né, que se materializou com mais força a partir de 1948 no Oriente Médio, quando foi criado o Estado de Israel. Né? E aí o Estado de Israel, judeu, né, criado no entorno de uma área eminentemente árabe e muçulmana. Não é que todo mundo seja árabe e muçulmano, não é que todo árabe seja muçulmano, mas a maior parte é muçulmano. Né? Segue os preceitos do islamismo. Os judeus, não. Né? Os judeus seguem o judaísmo. Então, as disputas, né, territoriais das metrópoles e colônias também no Oriente Médio também resultaram, né, no que a gente observa hoje. Né? Muita gente também acha que a questão lá de Israel com os países árabes é apenas religiosa, e não é.
tem uma questão geopolítica, né, com relação à água. Água, porque a gente está falando de uma região que é árida. Então, os israelenses, eles tomaram na Guerra dos Seis Dias, lá atrás, eles tomaram as colinas de Golã da Síria. O que, que tem lá nas colinas de Golã? Nascentes de rio. Né? E eles nunca mais devolveram. Eles devolveram a Península do Sinai para o Egito. Eles devolveram um monte de terras para os países que eles tomaram. Mas as colinas de Golã eles não devolveram para a Síria, porque tem uma importância geopolítica enorme ali. Ali tem água, que é uma coisa que é um material escasso naquela região. Então eles dominam minas de água ali agora, a partir dali. E os israelenses nunca perderam uma guerra para os árabes. Né? Tanto a Guerra dos Seis Dias, quanto a Guerra do Yom Kippur, todas as guerras que os árabes em volta de Israel, né, entraram com os israelenses, eles perderam, todas. Claro que tinha o apoio norte-americano. Durante muito tempo, o Israel foi a porta de entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio. O que tem no Oriente Médio, né, que é tão valioso a ponto de fazer com que não só os Estados Unidos, como outras potências mundiais, né, olhem para aquela região com um carinho, né? Petróleo. Né? A gente tem ali, em termos de região, é a região do mundo com as maiores reservas de petróleo. Em termos de países, não. O país com as maiores reservas de petróleo, não sei se vocês sabem, mas o país do mundo com as maiores reservas de petróleo é a Venezuela. Não sei se vocês tinham essa informação. Mas quando a gente fala em região, a gente está falando ali a região do Oriente Médio, juntando Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita, juntando esses países todos, que são grandes produtores de petróleo, a gente vai ter, né, a região com as maiores quantidades de reservas de petróleo. Tá? Então, é claro que existe ali todo um interesse geopolítico, né, pelas grandes potências mundiais, os Estados Unidos, a Rússia, e normalmente, mesmo depois que termina a Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia, eles tendem a se colocar nas questões mundiais em lados opostos. Há uma tendência disso. Um grande exemplo é lá na Síria, por exemplo. Lá na Síria você tem aquela situação de rebeldes, o ISIS, né, e o Bashar al-Assad. Os Estados Unidos são contra o ditador Bashar al-Assad. A Rússia se posicionou a favor do ditador. Então, esse é só um exemplo. Né? Então, a gente vai ter vários exemplos em que, né, geopoliticamente, os russos e os americanos ainda se colocam em lados opostos. Sempre vai a tendência é sempre essa. Assim, pessoal, eu queria que vocês dissessem aí alguma coisa, queria ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida também, né, para a gente dinamizar um pouco, para não ficar só eu falando, né? Ô, professor Tom, fala um pouco do relevo do Monte Everest, da Cordilheira do Himalaia. Ah, sim. Ah, tá. Vamos lá, então. Fala um pouquinho de aspectos físicos. Maravilha. Com relação a aspectos físicos, a gente vai ter o Cáucaso, que é uma cordilheira, uma cadeia montanhosa, que é, inclusive, a separação geográfica entre a Ásia e a Europa, né, a Cordilheira do Cáucaso. E a gente vai ter também ali, de maneira importante, né, o Himalaia, que é a cordilheira com as maiores montanhas do mundo. A gente vai ter o Everest, né, com quase 9 quilômetros de altura, tem o K2, tem algumas das maiores montanhas do mundo ali. E a formação, né, do Everest, né, a formação do Himalaia, ela se deu a partir, né, do choque de placas tectônicas. Duas placas tectônicas continentais. O que hoje é a Índia, ela se desgarrou do que hoje é a África. Né? E ao longo de milhões de anos, 200 milhões de anos aí, né, as placas elas se movimentam, né? Tem três tipos de movimentos diferentes, né? Convergentes, quando se chocam, divergentes, quando se separam, né? E transformantes, quando se chocam lateralmente. Né? E houve, né, o movimento dessas placas, a placa indiana com a placa euroasiática, se chocaram, né, ao longo do tempo geológico e formaram o que a gente conhece hoje como o Himalaia.
tá? E não é só o Himalaia, você tem todo um planalto, né, o que a gente pode dizer atrás do Himalaia, que inclusive tem o Tibete, no planalto do Tibete, né, que Tibete é uma região que faz parte da Índia, mas que busca a independência, né? Mas geologicamente falando, a gente vai ter, né, esse relevo importante, né, principalmente na faixa sul, né, caminhando para o sul, né, e no caso aí também o Cáucaso que fica ali, que divide a Europa da Ásia, né, e ele está num sentido ali norte e sul, mais indo para o oeste, né, da Ásia, no oeste da Ásia, na faixa da Rússia. A Rússia é separada pelo Cáucaso, ela é dividida pelo Cáucaso. E o Himalaia, ele é importante, né, porque ele acaba sendo um divisor de paisagens também. Você tem os contrafortes do Himalaia, eles têm a nascente, por exemplo, de um dos maiores rios da Ásia, que é o rio Ganges, que corta a Índia. Inclusive, para os indianos, o rio Ganges ele é sagrado, ele é uma deusa, é a deusa Ganga. Os indianos, né, boa parte deles, eles acreditam na religião hindu, né, e o hinduísmo é uma religião que a gente chama de religião politeísta, que tem vários deuses. E um desses deuses é o rio, eles consideram o rio Ganges, que é um rio que purifica a alma deles. Apesar de ser um dos rios mais poluídos do mundo na faixa da cidade, a faixa urbana do rio, ela é bastante poluída, mas eles acreditam que purifica, né? Então, a gente vai ter também, né, além desse relevo de planalto atrás aí do que a gente conhece como Himalaia, a gente vai ter também as grandes planícies no interior da China, que servem, inclusive, para a plantação de arroz. A China é uma grande produtora de arroz, né? Inclusive, o que aumentou a produção de arroz na China foi a questão econômica, né? Que o governo chinês ele começa a fornecer ajuda para a população do interior e dava esse emprego de, né, agricultor, que a pessoa cultivava basicamente arroz, não só arroz, mas basicamente arroz. E nessa faixa central do continente, nessa faixa central da China, tá? Então a gente vai ter, né, em termos de relevo, né, mais ao leste, a gente vai ter a Cordilheira do Cáucaso, desculpa, ao oeste, né, a Cordilheira do Cáucaso, a gente vai ter na faixa ali noroeste e sudeste, ali, entre a China, entre a Índia, né, e a China, com o Nepal no meio, que é um país pequenininho que fica bem, né, dentro do que a gente conhece como a Cordilheira dos Andes. A gente vai ter essa faixa noroeste e sudeste, né, a Cordilheira dos Andes, e a gente vai ter também, né, mais a leste, né, uma região que faz parte do que a gente conhece como Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região que concentra a maior quantidade de vulcões ativos do mundo. E isso é resultado também do processo de placas tectônicas, do movimento das placas tectônicas. Na faixa do Círculo de Fogo do Pacífico, a gente vai ter muitas placas com movimento transformante, que é o movimento em que as placas se chocam lateralmente. Esse movimento lateral das placas, né, ele faz com que haja muito tremor de terra e haja também, nessa faixa que pega, né, toda a lateral ali, leste da Ásia, né, um pedaço, né, razoável ali também, né, toda a faixa da América do Sul, pelo menos, toda a faixa oeste da América do Sul, né, boa parte da faixa oeste dos Estados Unidos e do Canadá ali. Toda essa parte do Pacífico é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, porque concentra a maior quantidade de vulcões ativos do planeta. E é resultado da dinâmica das placas tectônicas. Nessas áreas, a gente vai ter basicamente placas tectônicas, né, de movimento convergente e movimento transformante, né? Normalmente, o movimento divergente ele não provoca erupção vulcânica como a gente conhece. Ele tem erupções vulcânicas, por exemplo, né, entre a África e a América, que estão se separando. Você tem, né, um extravasamento vulcânico lá no interior do Oceano Atlântico. E aí está formando, inclusive, a cadeia mesoceânica e tal. Mas
com o impacto que a gente conhece, né, de erupção vulcânica, de terremoto forte, desculpa, desculpa, a gente vai ter basicamente, né, os movimentos convergentes e transformantes de placas tectônicas. E a gente vai ter muito isso na faixa leste do continente asiático. Outra coisa também importante, né, que a gente tem que falar é que naquela faixa leste ali do continente asiático, na faixa sul do continente asiático, a gente vai ter uma dinâmica climática muito interessante. Na faixa sul e sudeste, a gente vai ter o esquema de monções. O que são as monções? São grandes aguaceiros, né, que são, né, que acontecem, né, tanto no verão quanto no inverno, por causa das condições, né, das condições climáticas, no clima muito quente, que aquece muito as águas e faz com que formem nuvens muito carregadas. Isso é o que a gente chama de aguaceiro mesmo. Assim, vocês acham que chove muito aqui, de vez em quando caem umas tempestades aqui? Lá é uma coisa que é natural e acontece sazonalmente. Lá todo ano você vai ter monções na faixa do sul da Ásia e no sudeste asiático. E outra coisa também que acontece muito são os furacões. Só que lá eles não chamam de furacão. A gente aqui chama de furacão, né? Que é o ciclone que acontece no mar, é o furacão. Lá eles chamam de tufão. E lá, na época do verão, que é quando a gente tem o maior aquecimento das águas do oceano, que é necessário para formar os furacões, que aqui também, se vocês observarem bem, né, a gente aqui no Brasil, no hemisfério sul, a gente está no inverno, mas se vocês têm acompanhado aí as notícias, né, do mundo de maneira geral, vocês vão observar que acabou de passar um furacão lá nos Estados Unidos, o Isaías. Essa época do ano, no norte, no hemisfério norte, é verão. No verão, as superfícies são mais aquecidas, né? E aí, lá naquela região, nessa faixa, né, no nordeste dos Estados Unidos, na faixa do Caribe, é uma região que aquece muito no verão, nessa época do ano, e isso favorece a formação de furacões. Também, lá no Pacífico Norte, né, no hemisfério norte, na parte norte do Oceano Pacífico, a gente vai ter a formação lá chamada de tufão. Mas quando vocês ouvirem falar que teve um tufão em Hong Kong, um tufão na China, é furacão. Só que lá eles chamam de tufão, né? Então, essa época do ano, ela favorece a formação desses furacões, desses tufões. A tendência é que quando a gente chegar aqui no nosso verão, assim, os aguaceiros aumentam, né? Porque o nosso clima ele mostra para a gente que no verão a tendência é de chuvas mais intensas, o calor é grande, as chuvas mais intensas, né? E isso está relacionado, não é uma coincidência. As chuvas mais intensas no verão, elas são resultado do aquecimento mais intenso das superfícies, mais quente, né? Mais vapor d'água disponível, né? Maior quentura, maior vapor d'água disponível, maior possibilidade de formação de nuvens e de saturação dessas nuvens. Saturou a nuvem, né? Encheu a nuvem, ficou cheia de vapor d'água, ela precipita, ela chove. Isso vai acontecer nessa época do ano, até mais ou menos dezembro, né? Que aqui a gente entra no verão, lá eles vão entrar no inverno. Então, até dezembro, mais ou menos, lá no hemisfério norte, vai ter aí a possibilidade maior de problemas, né, no caso de furacões. Isso é muito comum acontecer por lá. E vira e mexe, a gente vai ter notícia. Não sei se vocês já repararam, mas a maioria dos furacões recebe o nome de mulher. Não sei dizer por que não. Mas esse último foi o Isaías, é homem, né? Mas a maioria é furacão. A maioria dos furacões recebe o nome feminino. Beleza? Mais alguma coisa? Alguém pergunta alguma coisa aí para a gente, né? Algum aluno quer perguntar alguma coisa? Pergunta aí alguma coisa para a gente, para eu Tirar saber, né, alguma como é que dúvida? tá aí. Alguma dúvida? Bem, você tinha falado lá outra hora que as espécies tinham se adaptado lá na China ou coisa assim. Bem,
Que prova você realmente tem que essas espécies se adaptaram aí? Eu Lá falei na que as Ásia. espécies adaptaram na China. Ásia. Tinham se adaptado na Ásia, desculpa, na Ásia. Ah, sim, sim. A questão apesar de a gente ter uma floresta equatorial lá, a gente não vai ter as mesmas espécies, a fauna não vai ser era a Pangeia, né? Porque a gente entende que as placas tectônicas, elas, né, a partir do momento que elas começam a se movimentar, elas criam novos blocos continentais. A gente tinha um bloco só há 200, 300 milhões de anos, né, e a partir daí, né, eles começam a se separar. A partir desse momento, né, você vai ter ali, né, uma separação das espécies. Não tem muito como fazer. Uma coisa que ajuda a gente a entender, né, que um dia os continentes já estiveram juntos é que existem espécies, né, que podem ser encontradas em continentes diferentes. Mas, de maneira geral, assim, mesmo quando era um continente só, você tinha grandes distâncias a serem percorridas, né? Então, é possível que determinadas espécies acabassem se desenvolvendo apenas em um determinado ambiente, um determinado espaço, um espaço ali, não geográfico, né, porque o espaço geográfico ele é produção do homem, mas em um determinado pedaço do espaço, né, que acabou que não teve como espalhar por todo o mundo, mas várias espécies elas acabaram se espalhando aí pelos continentes. Não é o caso, né, dos elefantes. Existe elefante na África e na Ásia. E aí a gente pode até entender, porque a África e a Ásia elas estão ligadas. Tem ali uma faixa de terra que interliga os dois continentes. No caso da América, não. Né? Você tem aí uma separação, você tem 7 mil quilômetros aí, no mínimo de distância hoje da África para a América. Né? É claro que não começou do nada esse processo, ele foi acontecendo aos poucos. Hoje em dia, a gente tem aí uma velocidade de separação entre os continentes de 7 centímetros por ano, o que não é pouco, se a gente parar para pensar na massa desses continentes. Mas eu acho que é por conta disso também que a gente tem determinadas espécies que estão localizadas, né, estão com localização muito específica. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que... Não, mas a pergunta que eu tinha, na verdade, é a prova que você tem para dizer Tá. que depois que a Pangeia lá se separou, as espécies realmente se desenvolveram e mudaram. Não. Eu não falei que as espécies se desenvolveram e mudaram. Eu falei que, por conta, né, dessa distância, a gente vai ter espécies diferentes em cada continente. Apesar de a gente estar falando de uma faixa equatorial com uma floresta equatorial. Se a gente observar, a gente não vai ver 100% de espécies iguais em termos vegetais. Mas a gente observa que a característica da floresta, né, equatorial é uma floresta densa, com árvores grandes, né, e a gente vai observar essa característica ao longo de toda essa faixa da zona de convergência intertropical, da faixa equatorial. A gente vai observar isso. E a gente vai observar também, né, que existem animais que estão, né, que aparecem basicamente lá, mas não aparecem aqui, assim como tem animais que tem aqui e não tem lá. Né? Por que isso pode acontecer? E aí, né, eu vou me guiar pela teoria das placas tectônicas, da teoria da tectônica de placas. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que, né, ao longo do tempo geológico, quando foram se separando os continentes, né, meio que foi criando barreiras geográficas para o espalhamento de determinadas espécies. Eu estou falei do exemplo que eu dei foi elefante. Elefante não é o bicho mais móvel do mundo, tem com a maior mobilidade do mundo. Então, talvez, né, ele não tenha conseguido, ao longo do tempo geológico, né, se espalhar por uma área tão grande assim.
né? E se a gente observar também o elefante, eu estou usando esse exemplo do elefante, ele é um animal de áreas equatoriais. Você não vai ver, por exemplo, elefante na Europa, apesar de a Europa também estar ligada à Ásia, né? Você tem um caminho, né, terrestre que faz essa ligação, mas o elefante é um animal equatorial, de clima mais quente. Então, você não vai ter elefante na Europa por conta das características do próprio animal. E não vai ter, né, elefante na América muito também por conta dessa dificuldade de mobilidade que ele teve ao longo do tempo geológico para poder atravessar aí o que hoje é o Oceano Atlântico, mas que não era o Oceano Atlântico lá no começo. Eu parto do princípio, e aí eu estudei isso, acredito nisso, eu parto do princípio que efetivamente a gente tem sim uma dinâmica, né, tectônica. Então eu parto do princípio que a gente tinha um continente único, né, e esse continente único ele foi se fragmentando até chegar no momento que a gente vê hoje. E que daqui a alguns milhares de anos, e a gente não tem como, a gente não vai ver isso, nós que estamos aqui, nossos filhos, netos, não vamos ver isso, mas daqui a alguns milhares, talvez milhões de anos, a configuração dos continentes vai ser outra. Porque as placas tectônicas, a dinâmica tectônica, ela continua. Ela não parou, ela não vai parar. E uma das maiores provas, e aí eu acredito nisso, uma das maiores provas que a dinâmica tectônica não para são os terremotos, são as erupções vulcânicas. Porque o terremoto, o que é? O terremoto é, né, a pressão que é exercida, né, na superfície. E essa pressão é exercida por conta do quê? Das placas tectônicas. Se a gente observar, pegar um mapa, né, da localização dos vulcões no mundo, a gente vai observar que a maior parte dos vulcões, como eu falei do Círculo de Fogo, né, a maior parte dos vulcões, a maior parte dos lugares onde tem terremoto, são áreas de choque de placas. Né, e essas placas continuam em movimento. Entendi. Então, professor Tom, quero agradecer você. Obrigado. Até breve, né? Quando precisar, não sei. Mas quero agradecer o senhor, entendeu? Você, pela essa aula maravilhosa. E os alunos também. Quero que os alunos agradeçam ao professor Tom. Obrigada, professor. Eu também agradeço, Obrigado, né? Obrigado vocês. Adeus, Agradeço. obrigado. Gente, valeu. Vamos bater umas palmas para ele. Oh, que isso. Não, mas assim, agradeço também a oportunidade, né, da gente estar... essa questão também da pandemia está fazendo com que a gente se reinvente, né? Então, isso é legal, isso é bacana, vamos fazer esse intercâmbio. E já deixo aqui também um convite para você, professora Tatiane, que a gente tem está começando também um negócio aqui no Rio, né? Alguns professores malucos, né? Para fazer umas aulas também. E aí eu já deixo aqui o convite para você também, para a gente brincar um pouquinho também. Tá bom. Quero agradecer de coração. Assim, agradeço muito também aí a oportunidade, foi legal. Foi legal. Legal mesmo. Apenas que muitos alunos não entrou, mas vamos ver a próxima aí, se todos participam. Ok, valeu, obrigado. Nayara, né? Rafael, valeu, obrigado aí. E falamos um pouquinho, né? Dá para a gente trocar. Eu acho que o mais legal é a troca. E agradeço. Agradeço, muito obrigado. E espero que a próxima aí entre mais alunos e ele seja mais participativo. Mas até que teve participação, eu achei legal, achei bacana. Tá bom, então. Obrigado, tá, professor? Tá bom, brigadão. E boa semana a todos aí. Para você também. Obrigada.